Fala galera, aqui é o professor Gilberto Júnior, mais uma vez na área com vocês. A questão ela foi cobrada pela VUNESP, certo? Ela foi cobrada aí numa prova de magistério pró-oficial e é uma questão que envolve a parte de função inversa, tá? A questão ela tem um nível bem elevado. Então o que pede a questão? Então a questão a gente precisa entender o que foi dado e o que ela quer, certo? Então vamos interpretar aqui a parte matemática. Então ele fala assim, ó, seja a função f de domínio menos infinito até 4, imagem de menos 1 até mais infinito, dada por, aí ele fala f de x igual a menos 1 mais, abre parênteses, x menos 4 ao quadrado. É bijetora, beleza, para ela ter inversa, ela precisa ser bijetora, ok. Logo, a representação algébrica de sua inversa, da sua inversa equivale a quem? Pessoal, vamos lá. Então eu tenho o seguinte, ó, a função f, ela vai ter esse domínio aqui, ó. A gente vai usar valores menos infinito até 4, certo? Beleza. E a imagem dessa função, ela vai de menos 1 a mais infinito. Então isso aqui é a imagem dessa função f, beleza? A função inversa, o que eu preciso lembrar? Que o domínio contra domínio, a gente vai inverter isso, certo? O domínio da função inversa vai ser o meu contradomínio. Então, nós vamos ter que o domínio da função inversa ele vai de menos 1 a mais infinito. E o contradomínio da função inversa é o domínio da função f. Então, vai ser menos infinito até 4. Pronto. Você precisa saber disso aqui. Se você não lembrar dessa ideia, você cai no distrator dessa questão, certo? Ou na pegadinha, né, como muitos professores falam. Então vamos lá. Então vamos encontrar a função inversa de f. Então quem é a função inversa de f? Então f, vou chamar aqui de y, passa a ser quem? Menos 1 mais x menos 4 ao quadrado. Beleza. Então a primeira situação que nós vamos fazer, eu vou passar esse menos 1 para o primeiro membro, certo? Então nós vamos ter isso aqui, ó. Então vai ficar somando a ambos os membros aqui, mais 1. Então vai ficar assim, ó. Mais 1 igual a quem? X menos 4 ao quadrado. Pronto. Então eu só passei o menos 1 para o primeiro membro, beleza? Agora o que nós vamos fazer? Para que eu tire esse 2 do segundo membro, do expoente, eu preciso elevar a ambos os membros a raiz quadrada. Beleza? Então, quando eu elevo a raiz quadrada, lembre, ó, esse 2, quando ele vai para o outro lado, nós temos duas situações. Eu posso ter uma raiz positiva ou uma raiz negativa. Beleza? Pronto. Então, nós vamos ter esse primeiro passo aqui. Agora, nós vamos fazer a mudança de variável, né? Quem tem x passa a ser y, quem tem y passa a ser x. Então, vai ficar assim, ó. Raiz x mais 1. E aqui do outro lado, nós vamos ter y menos 4. Pronto, para encontrar a inversa, agora é só isolar o valor de y, certo? Então, isolou y, você encontrou a inversa da função. Então, somando a ambos os membros mais 4, então nós vamos ter que a função inversa, ela vai ficar assim, ó, 4 mais ou menos x mais 1. Pronto, isso aqui é a função inversa de f de x. O que eu preciso ter cuidado? Eu posso ter duas respostas como a função inversa. Como, professor? Eu posso ter essa primeira função sendo 4 mais raiz quadrada de x mais 1, ou eu posso ter essa função inversa sendo quem? 4 menos x mais 1. Beleza? E aí, se vocês observarem, essas alternativas eu tenho na questão, certo? Eu tenho nas alternativas. Então, por exemplo, 4 mais raiz quadrada de x mais 1 pode ser a letra A, ok? Ó? Mas a segunda opção, que é 4 menos raiz quadrada de x mais 1, pode ser a letra E. Então, o que eu preciso fazer? Eu preciso analisar essas funções com o domínio da função inversa. Então, a gente vai observar esse domínio aqui. O que diz esse domínio da função inversa? Eu posso pegar valores de menos 1 até o infinito positivamente.
certo? Então eu vou pegar dois valores para vocês se ligarem aqui no que eu quero mostrar para vocês. Então nós vamos provar qual das duas funções é minha função inversa. Então vamos supor o seguinte, ó, eu vou pegar aqui x igual a menos 1 e vou passar esse valor nas duas funções, certo? Eu vou passar aqui, eu vou chamar aqui função 1 e aqui a função 2, para ficar mais fácil o entendimento. Então vamos lá. Então passando os valores de x igual a menos 1 na primeira função, ó, na primeira função inversa, nós vamos ter esse valor equivalente a quanto? Então vai ficar assim, ó. Então menos 1 com mais 1 dentro da raiz, o que dá zero, raiz quadrada de zero dá zero. Então o valor de y, a imagem, passa a ser 4. Beleza. Professor, lá na imagem da função inversa, o 4 ele pode acontecer? Pode. Ó. Ele vai de menos infinito até 4. Então observe que 4 é meu limite. Então é verdade isso aqui, ok? Vamos lá. Quando eu aplico esse menos 1 na segunda função inversa, que eu chamei aqui de 2, então quanto vai ser minha imagem? Então vai ficar menos 1 mais 1 dá zero, raiz quadrada de zero dá zero. Então 4 menos zero dá 4. Então a imagem está dentro do contradomínio. Beleza. Agora vamos pegar um valor maior do que menos 1, certo? Então vamos pegar um valor aqui maior do que menos 1. Então vamos chamar de x igual a 3. Então vamos fazer a mesma coisa. Eu vou aplicar dentro da primeira função e dentro da segunda função inversa. Então quando eu aplico dentro da primeira função, nós vamos ter isso aqui, ó. Então vai ficar 3 dentro da raiz, né? Somado mais 1 dá 4. Raiz quadrada de 4 dá 2. Então 2 somado mais 4 dá 6. Pessoal, observe, ó. 6 ele está fora da imagem, ó, do contradomínio da função inversa. Por quê, professor? Porque a imagem vai até 4. Então são os números negativos, né? Até 4. Então 6, ó, não convém. Certo? Ó, isso aqui é falso. Esse 6 positivo ele está fora da imagem. Então eu não posso usar essa primeira função aqui, ó. Então não posso usar. Agora vamos testar a segunda. Na segunda, professor, quando x for 3, então a imagem dessa função passa a ser quem? Então vai ficar raiz quadrada. Então 3 mais 1 dá 4, raiz quadrada de 4 dá 2. Então 4 menos 2 dá 2. Então observe que a imagem, sendo 2, ó, ela está dentro do conjunto imagem da função inversa, que vai de menos infinito até 4. Então a alternativa correta é aquela que tem, ó, a função escrita como quem? 4 menos raiz quadrada de x mais 1. Beleza? Então a alternativa correta, letra E. Tá? Era uma questãozinha com nível de dificuldade difícil, certo? Um grau elevado aqui. Beleza? Então, galera, se você gostou, senta o dedo no like, se inscreve no canal, marca o sininho para receber as notificações. Valeu, tamo junto.